Aqui nós conhecemos Eita, um estudante que odeia o amor e só pensa em estudar para garantir um bom futuro para si. No entanto, a garota mais popular e desejada da escola se declara para ele dizendo que o ama na frente da turma toda. Mas ela tem um motivo sombrio por trás de querer namorar com ele. Deixa o like pro nome do anime aparecer aí embaixo na descrição. A história começa com o protagonista Eita tendo um sonho que era um cavaleiro enfrentando um dragão. Ele acorda e sua amiga de infância chamada Tiwa vem procurar por ele. Ela diz que ouviu um estrondo e pergunta se ele estava bem. Ao dizer que ia ao mercado, ela o força a levá-la com ele e lá ela pergunta se ele pegou no sono enquanto estudava e ele admite que sim. Ela não entende porque ele estuda tanto se tirou a nota máxima no semestre passado, mas ele responde que não tá só tentando obter as melhores notas. A conversa se repete à noite com ela perguntando a ele se não existia faculdades particulares que eram mais fáceis de passar do que as públicas e ele responde que sim. Então ela diz que poderia parar de estudar um pouco, mas ele responde que precisaria de pelo menos 10 milhões para entrar em uma particular e não queria ser um fardo para sua tia. Após a janta, a Tiwa pergunta se ele conhece uma garota chamada Masuzu que chegou do exterior recentemente e todos os garotos da turma dela estavam a pedir em namoro. Ele fala que conhece e ela pergunta se ele estava interessado nela, mas ele se faz de bobo. No dia seguinte, ele faz seu ritual matinal que incluía listar em voz alta as regrinhas dele, que era estudo em primeiro lugar, amor era desnecessário e tomar cuidado para não pensar que ele dá ré no kibe. A cena corta mostrando ele indo para a escola. Lá ele vê um casalzinho e pergunta ao seu amigo por que todo mundo tem amor na cabeça e ele responde que ele é o único que não pensa nisso, mas ao ser perguntado sobre os seus pais é explicado o motivo. Ele diz que não liga para os seus pais, pois ambos encontraram um novo amor e se separaram, por isso ele odeia o amor. Em seguida a cena corta mostrando a Masuzu entrando na sala de aula e todos hipnotizados com a sua beleza. A professora anuncia que os alunos da turma mudariam de mesa e o Eita acaba caindo lá no fundão onde ele diz ser tranquilo. Quem também acaba indo pro fundão e sentando ao lado dele é a Masuzu e a partir dali os alunos da sala começam a ficar de olho nele, o chamando de sortudo, mas não entendem porque ele só ficava com a cara no livro e não olhava para ela. Ela, no entanto, dá uma olhadinha suspeita para ele. Ao chegar em casa e fazer a janta, surge na conversa com a Tiwa o fato dele agora sentar perto da Masuzu e ela fica desacreditada. De volta à escola, ele fala em uma narração que não tava nem aí pra ela e só queria estudar em paz, mas todos ficam olhando pra ele por sentar perto dela. Ele diz que seu objetivo é receber uma recomendação da sua escola para entrar na faculdade de medicina com uma bolsa integral, pois essa era a única forma que ele tinha de agradecer a sua tia por ter o acolhido após seus pais o abandonarem. Ele tinha tido o mínimo de interações com a Masuzu possível, mas sente que ela estava olhando para ele. No entanto, ele não olha de volta, dizendo que isso era uma armadilha do amor. No entanto, ela o chama pelo nome e o convida a voltar para casa com ela após a aula. Sim, do nada. Ele não entende o porquê, mas após perguntar o motivo, ela diz que é porque o ama e seu coração queima por ele. Claro que a turma faz um alvoroço por isso, então ela se agarra nele e diz que não se sentia segura ali, o pegando pelo braço e indo embora abraçada nele. Após eles passarem por todos os alunos na rua, ele leva ela para um canto e pergunta por que ela mentiu desse jeito, dizendo saber que ela não o ama de verdade. Ela tenta se fingir de boba, mas não adianta. Ela então diz que falaria toda a verdade. Sim, ela não gostava dele de verdade, mas explica que o pediu em namoro porque já não aguentava mais receber confissões de amor quase todo dia dos garotos e continua dizendo que notou que ele é diferente dos outros. Ele pergunta por que ela não escolhe um dos garotos que pediu ela em namoro, assim os outros iriam desistir, mas ela explica que não namoraria com eles e começa a falar com um tom bem agressivo, como se odiasse o amor assim como ele. Como não? Ela odeia e fala a mesma frase que ele disse antes no episódio com relação a odiar o amor romântico, e isso faz ele arregalar os olhos surpreso. Ele então deduz que para que os garotos parassem de encher o saco dela, ela o pediu em namoro e ela revela que ele estava certo, dizendo que não é surpresa ele ser o número 1 da turma. Ele diz que não quer participar disso, mas ela fala que como namorado falso dela, tudo que ele precisa fazer é andar com ela na saída da escola. Mas ele complementa dizendo que os garotos iriam ficar com inveja dele e as garotas iriam criar rumores sobre isso, mas ela fala que ele é o único que não liga pra amor assim como ela e que não trairia ela, por isso teria que ser ele, e fala que não deixaria ele escapar. Ela faz uma chantagem ameaçando vazar o diário dele, onde ele tinha várias coisas vergonhosas de quando ele era criança escritas. Ele até tenta tirar o diário da mão dela, mas ela diz que já digitalizou todas as páginas
páginas, então era inútil. Com isso, ela consegue o forçar a ser um namorado de mentira dela e esse rumor começa a se espalhar pela escola. A Chiwa ouve esses rumores e sai correndo para confirmar se era verdade, enquanto em uma narração o Eita dizia que ela é uma pessoa que não deixaria isso escapar. É agora que a história fica interessante de verdade. A Chiwa vai confrontá-lo sobre isso, parando os dois e perguntando por que o Eita não havia avisado a ela que estava namorando, e ele responde que tudo aconteceu muito rápido. A Masuzu, em um tom irônico, pergunta se precisava da permissão dela para namorar o Eita e ela diz que sim, porque ela é sua amiga de infância e sabe tudo sobre ele. Mais uma vez, em um tom irônico, a Masuzu diz que é namorada dele e contava com a bênção dela. Em seguida, ela pega a mão do Eita e diz que continuaria com o encontro dos dois, enquanto deixa a Chiwa ali e ela chama o Eita de traidor como se tivesse com ciúmes. A cena corta pro dia seguinte, onde o Eita abre a porta da varanda e vê a Chiwa praticando Kendo em seu jardim. Ela fala que assim como ele, iria encontrar um namorado e seria popular na escola. Falando em escola, a cena seguinte mostra o Eita lá conversando com seu amigo Kaoru, que estava surpreso em ver que um cara que era contra o amor como ele estava namorando, e ele responde que é um choque para ele também. Ele pergunta se a Chiwa não veio à escola com ele, mas o Eita diz que ela tá mantendo distância desde ontem. O Kaoru fala que agora que ele tá namorando, ele precisa se resolver com a Chiwa, já que os dois são praticamente família. Pensando nisso, ele conversa com a Masuzu sobre dizer a Chiwa que o namoro deles é falso, mas ela diz que não. Ela pergunta se é verdade que a Chiwa tava querendo se tornar a garota mais popular da escola e ele diz que sim. Ela pergunta o porquê disso, mas ele fala que não sabe. Ela então diz pra ele levar a Chiwa até ela após a escola e fala que ele só iria descobrir o que ela tava planejando amanhã. No dia seguinte, após a aula, ele leva a Chiwa até uma sala na escola onde a Masuzu estava. Ela fala que sabe das tentativas dela de se tornar uma garota popular e a convida para entrar no clube deles, a atraindo com um livro que prometia deixá-la muito popular, pois o segredo estava escrito ali. Só para lembrar, esse livro é o Diário Vergonhoso do Eita. Ela conta uma história sobre como ela anotou tudo que deu certo para ela se tornar popular ali e pede para a Chiwa deixá-la se tornar extremamente popular. Mas a Chiwa nega de início, dizendo que não poderia aceitar isso do nada. A Masuzu fala que tudo bem, e já que ela não queria, seria só ela e o Eita sozinhos no clube, e ela, já pensando besteira, decide entrar também. A cena corta com o Eita perguntando a ela se não dava um trabalho do caramba montar um clube, mas ela fala que deixaram ela usar a sala do clube do chá que foi desativado para criarem seu próprio clube. Ela decide chamar esse clube de Clube para Jovens Donzelas Se Recriarem, onde ela supostamente ensinaria garotas a se portarem melhor e tudo mais. A cena seguinte mostra a Masuzu fazendo um plano para Chiwa encontrar um namorado. Ela diz que primeiro ela precisa encontrar um alvo e pergunta se tem alguém que ela gosta, mas ela fala que não. No entanto, após pensar um pouco, ela fala que tem um cara do time de basquete que parece ser legal e popular. Então resolve escolher ele, apesar de não parecer muito animada com isso. No entanto, a Masuzu diz que ela ficaria animada após entender o plano e diz que para se aproximar de um cara popular como ele, ela precisaria focar no irmão mais novo dele que estava na mesma turma deles e gostava de guitarras. Então ela faz a Chiwa andar com uma guitarra por aí, além de falar frases de roqueiro para atrair esse garoto. O problema é que ela não conhecia nada sobre música ocidental e nem sabia as bandas que tocavam, então a Masuzu diz pra ela ler JoJo parte 4, pois os stands tinham nomes inspirados em bandas. Ela chega na sala de aula com uma guitarra um tempo depois e consegue atrair a atenção desse cara, mas no entanto ela fica nervosa quando ele e outras garotas começam a pedir pra ela tocar e simplesmente sai vazado dali com vergonha. Enquanto isso, a Masuzu ria da situação e o Eita a chama de cruel. A cena corta com ele dando uma bronca na Chiwa na sala do clube por ter pagado aquele mico. Ela diz que pelo menos as pessoas vão lembrar dela e a Masuzu fala que se o objetivo foi ser lembrada, ela fez um bom trabalho. A Chiwa pergunta como os dois decidiram ficar juntos e a Masuzu fala que ele viu a calcinha dela e por isso ela teve que ficar com ele, deixando a Chiwa tão braba que deu uma surra nele. A Masuzu começa a brincar com os sentimentos dele e a Chiwa, com ciúmes, vai embora dali. A Masuzu pergunta por que ele passa tanto tempo com a Chiwa e ele fala que é porque são amigos de infância. Em seguida, ela fala que dos vários amigos de infância dele, ele só mantém contato com a Chiwa, mas ele explica que é porque eles moram próximos. Ela fala que pensava que a Chiwa iria sair do clube após o que aconteceu na sala de aula, mas lá ela estava com uma expressão calma, como se tivesse tudo certo. O Eita explica que ela não vai sair do clube por conta própria, não até ela atingir os seus objetivos. Ele explica que ela era do clube de Kendo e amava o esporte. No entanto, após sofrer um acidente, ela nunca mais pôde praticar esse esporte ou qualquer outro. Basicamente, ela tinha perdido o sonho dela, porém, com esse negócio de ficar popular, ela ganhou outra luz na vida dela
dela e com certeza iria perseverar até conseguir o que quer. A Masuzo diz que entendeu e em seguida se abaixa ficando bem pertinho dele. Ela então diz em seu ouvido que não quer que ele seja gentil com nenhuma outra garota na frente dela. O Eita não entende, pois isso era apenas um namoro falso, mas ela fala que mesmo assim ele era só dela. A história continua um tempo depois com a Masuzo avisando a eles que possivelmente eles iriam lutar. O Eita não entende, mas ela explica que eles precisavam se destacar, pois isso os faria mais populares. Em seguida ela abre o diário Vergonha Alheia do Eita e começa a citar um trecho, o que o deixa morrendo de vergonha, já que envolvia sua época de síndrome da 8ª série, onde ele tava doidão de pedra, malucão. A Chiwa não entende nada, mas diz que tudo bem e pergunta com quem ela deveria lutar, mas a Masuzo diz que ela não precisava lutar e só sim fingir que estava lutando contra alguém. E em seguida diz que iria escrever o roteiro e tudo que ela deveria fazer era agir de acordo com esse roteiro. Ela termina dizendo que só deveriam agir de acordo com ele por 3 dias e aí se tornariam super populares, deixando a Chiwa animada. A cena corta com eles na sala de aula se preparando para executar o plano. De repente, a Chiwa abre a porta e começa a atuar como se estivesse em um mundo mágico e o Eita atuando também. Após ela ir embora, todos começam a aplaudi-los, dizendo que adoraram o show deles, imaginando que foi uma peça de comédia, o que deixa a Masuzo devastada, pois ela escreveu aquilo para ser algo sério. Em seguida, eles se reúnem no clube para falar sobre o plano que não deu certo, ou será que deu? Pois é. A Masuzo fala que o cara popular que a Chiwa tá tentando conquistar gosta de comédia e queria bolar um plano envolvendo isso, porém a Chiwa fala que iria se declarar para ele. A cena corta para após a aula, onde o Eita pergunta a Chiwa se ela realmente estava a fim de fazer isso, e ela fala que sim, mas pela sua reação dava para ver que não. O Eita diz que iria fazer uma festa para celebrar caso seu plano desse certo, e a Masuzo sugere a Chiwa colocar uma carta de amor no armário dele. É isso que ela faz e espera a presença dele no telhado da escola. Ele aparece lá e diz que sempre achou ela fofa, a convidando para ver um filme no domingo. O episódio avança com os 3 saindo da escola. A Masuzo diz ter notado que ela não parecia muito feliz, mas ela nega dizendo estar. Na hora da janta, o Eita chama a Chiwa e surpreende ela com tudo que ela gosta para comemorar o sucesso dela. No entanto, ela com um olhar triste pergunta se realmente tá tudo bem para ele ela ter um namorado, e ele não entende por que ela disse isso. Ela então diz que isso não é razão para se comemorar e começa a chorar. Ela diz que queria que os dois nunca tivessem se tornado amigos e deveriam ter sido só colegas de classe normais. O Eita fica sem entender nada e diz que considera ela da família dele, mas ela diz que esse é o problema e sai chorando dali em seguida. Um flashback acontece mostrando a Chiwa batendo na casa do Eita após ter fugido do hospital onde estava internada graças ao acidente. Ela aparentava estar bem, então o Eita fala que em breve ela poderia voltar a praticar Kendo e fazer as coisas que ela gostava, mas ela explica que não iria ser capaz de praticar Kendo novamente. Ele fica surpreso ao ouvir isso e diz que o doutor dela devia estar doidão, mas ela fala que não. E olhando as muletas dela, ele faz uma piada dizendo que viraria um doutor para curá-la, e ela começa a chorar ao ouvir isso. Nesse momento, ele tomou a decisão de verdade de ser um médico e prometeu que iria achar um jeito de curá-la. De volta ao presente, a Masuzo, que estava vendo o diário dele, se pergunta como ele pode ser tão estúpido, com certeza se referindo ao fato dele não ter notado que a Chiwa gosta dele. O episódio seguinte começa com o Eita pensando sobre tudo que a Chiwa disse na noite passada. De repente, ele se liga que estava atrasado para um compromisso esse que era ver o encontro da Chiwa, pelo menos o começo dele, como ele explica para Masuzo, que aparece ali. Ele diz que só vai ficar até o cara chegar e depois iria para a biblioteca da escola para estudar. Ele nota que a Chiwa estava usando uma roupa bonita e a Masuzo diz que ela que preparou. No entanto, por mais que o tempo passasse, o cara simplesmente não chegava, mas a Chiwa não ia embora. Ao observar melhor, o Eita nota que aquele cara chegou, porém não estava sozinho. Ele estava cercado de seus amiguinhos e estava fazendo uma aposta sobre se a Chiwa o esperaria até as 11 ou não. Eles chegam perto dela e começam a zombá-la com as garotas, dizendo que ele nunca sairia com ela. E claro que vendo isso, o Eita tenta se meter, mas a Masuzo o segura, dizendo que agora pode ser que a Chiwa finalmente perceba que esse negócio de amor não vale a pena e se tornaria alguém que odeia o amor assim como eles. Porém, ele, ao lembrar do sonho destruído dela de não poder praticar Kendo, decide agir e fala que por mais que ele e ela odeiem o amor e sejam desse jeito, não quer dizer que tenham que forçar outra pessoa a ser assim também. Além dele dizer que a Chiwa não é assim, ele diz que voltaria logo partindo para buscá-la, porém a Masuzo agarra seu braço dizendo para ele não deixá-la sozinha. Mas ele vai mesmo assim dizendo que iria salvar o dia. Ela faz uma cara de mal após ele sair de perto dela, o chamando de sem noção. Ao chegar lá, ele ativa o seu modo síndrome da 8ª série e começa a agir exatamente como o herói que ele descrevia ser naquele diário vergonhoso
famoso dele. Aquele cara que enganou a Tiwa e os outros já estavam quase indo embora de tão maluco que ele tava parecendo, porém o Eita se joga em cima daquele cara dizendo pra ele pedir desculpas a ela. Claro, ele é emboscado pelos amigos dele e acaba apanhando feio. A Tiwa diz pra ele não brigar com esses babacas e um deles fica brabo ao ouvir ela o chamando disso. Ele anda em direção a ela, porém alguém joga uma espada de Kendo na direção dela e ela, ao pegar essa espada, dá uma surra em todo mundo do grupo facilmente. Porém no final, ela se desculpa dizendo que não gostava desse cara nem um pouco e disse que arrumaria um namorado, por isso acabou escolhendo aleatoriamente. Ela diz que queria resolver isso e esse cara fala que tudo bem e que nunca mais queria vê-los de novo com um tom de medo, e ela diz o mesmo. Após isso, ela socorre o Eita, que estava todo lascado no chão, e de fundo o anime mostra a Masuzu indo embora. No dia seguinte, na escola, o Eita virou meio que o assunto do momento e nota que a Masuzu faltou. O Kaoru fala que ela deve ter ficado braba por ele ter protegido outra garota e a cena corta com ele após a escola indo onde a Masuzu morava e notando que ela vivia em uma direção completamente oposta à dele, então não tinha motivos para ela voltar para casa com ele após a escola. Em seguida, ela aparece o abraçando por trás, dando um susto nele. Ele pergunta se foi ela que jogou aquela espada pra Tiwa e ela responde que sim. Ele a agradece e pergunta por que ela faltou no dia anterior e ela explica que fingiu estar doente. Ele pergunta se o clube iria continuar novamente e ela responde que sim. Após andarem mais um pouco e darem uma conversada, ela fala que ele sabe muito sobre a Tiwa e ele responde que é porque são amigos de infância. Em seguida, ela para na frente dele e o beija do nada. Sim, beijão de cinema. E após o beijo, diz que o primeiro dele não foi com a Tiwa e sim com ela. Ele pergunta se estava tudo bem ela ter tido seu primeiro beijo com um namorado falso, mas ela, fazendo uma referência a uma frase da parte 1 de Jojo, diz que ele é o único que ela beijaria. A cena corta com ele abrindo a porta do banheiro em casa e vendo a Tiwa ali. Após fechar a porta no susto, ele pergunta o que ela estava fazendo ali, mas ela fala que a banheira da casa dela quebrou e ela o avisou por mensagem que iria usar dele. Ela fala baixinho que também não deixaria a Masuzu ganhá-lo, e quando ele vai pra cozinha, adivinha quem tava lá? Pois é, o Pelé, não mentira, a Masuzu, dizendo que iria fazer o café da manhã pra ele. Ela também avisou por mensagem, mas o cara conseguiu não ver a mensagem das duas, celular não existe nesse anime. Ela ouve uma voz de mulher vindo do banheiro, mas o Eita dá uma desculpa dizendo ser a sua tia e vai lá ver o que a Tiwa queria. A mesma coisa acontece com a Masuzu e ele diz pra Tiwa que era a sua tia que tava em casa. Claro que ele não consegue impedir as duas de se encontrarem e elas não gostam nada da presença uma da outra. Será que a competição pelo Eita vai começar agora? Talvez, só sei que esse foi o resumo dos 4 primeiros episódios de Oreshura. Se quiser uma parte 2 continuando a história, já sabe o que fazer. Comenta, curte o vídeo e manda pra mais alguém.